E hoje vamos falar sobre um tema que está diretamente ligado à nossa mobilidade e qualidade de vida, as doenças que afetam o quadril. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu converso com a doutora Damiane Reis Bertoncello, que é ortopedista especialista em quadril do São Lucas Hospital Center. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente ao São Lucas 24 Horas. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as doenças que afetam o quadril, os tratamentos que vêm ganhando cada vez mais tecnologias a favor. Mas para a gente falar um pouquinho sobre as doenças, eu gostaria que a doutora explicasse para a gente primeiro como que é essa estrutura do quadril. Porque a gente pensa, né, na mobilidade, pensa na funcionalidade do dia a dia, mas não para pensar em tudo que é preciso para que funcione, né, doutora? Sim. Bom, a articulação do quadril é uma articulação muito importante para o corpo, né? Está relacionada ao movimento, para andar, à distribuição de carga do corpo, né? Então passa pelo quadril. O quadril basicamente é formado pela parte óssea, estrutura óssea, seria o acetábulo, a cabeça do fêmur, né? Tem a parte ali da pelve também, os ossos da pelve. Tem a parte da cartilagem, que recobre, né, por dentro a articulação do quadril. Tem o labrum, que é uma fibrocartilagem que fica em volta do acetábulo e prende, né, dá estabilidade para a cabeça do fêmur ali. Tem toda a parte de ligamentos, que é importante para manter esse quadril no lugar, né? Tem a parte muscular também. Então, basicamente, são várias estruturas que compõem o quadril. É um quebra-cabeça e cada uma dessas pecinhas tem uma parte fundamental para que funcione. Com certeza. É tudo encaixadinho ali com uma função específica. E, doutora, são muitas estruturas e, consequentemente, são muitas doenças também que podem afetar o quadril. A doutora poderia falar um pouquinho mais sobre elas? Quais são as principais e que mais acontecem também? Isso, como são várias estruturas que formam o quadril, qualquer lesão em cada uma delas pode gerar alguma doença, né? A mais comum, talvez mais conhecida, é a artrose, que é o desgaste da articulação do quadril, que é o desgaste da cartilagem, né? Então, uma lesão na cartilagem acaba evoluindo com a artrose. Temos também lesão do labrum, que é essa fibrocartilagem que fica ao redor do acetábulo. Temos as causas traumáticas, né? Fraturas, luxações do quadril, que acabam tendo alterações ósseas e depois levando também a artrose, desgastes. Temos patologias associadas às lesões musculares, alterações musculares do quadril, que podem causar instabilidade, causar dor, deformidades congênitas ou adquiridas também podem causar dores e alterações no quadril. Então, é uma gama muito grande de patologias do quadril. Olha só, é muito maior do que a gente imagina muitas vezes, né? Porque, como a doutora disse, a mais conhecida é a artrose, acaba sendo associada muitas vezes a pessoa está com desconforto e já pensa que é isso, mas precisa entender, identificar o local para entender o que é que está acontecendo, né, doutor? Isso. Doutor, e falando um pouquinho mais sobre essa questão da artrose, ela demora um tempo, porque, como a doutora disse, é um desgaste. Ela leva um tempo para que aconteça, então, geralmente acontece em pacientes, a gente imagina mais idosos, mas pode acontecer também em jovens. Como seria essa parte também, doutora? Isso. A artrose é uma doença degenerativa progressiva da cartilagem. Então, começa com uma lesão inicial da cartilagem e vai se degenerando, vai desgastando. Esse tempo de evolução depende muito de paciente para paciente e da causa desse desgaste, né? A artrose pode ter várias causas, vários fatores que desencadeiam. Fatores, às vezes, modificáveis, que são ligados ao paciente, a questão do peso, de atividades físicas repetitivas, né? Ou de muita sobrecarga no quadril, traumas também, né, fraturas, luxações podem acelerar esse processo degenerativo. E a doutora comentou, esses são, então, alguns dos fatores modificáveis e que acontece naturalmente. Também acredito que a artrose é algo que a gente ouve falar muito, que é natural do envelhecimento, né, doutora? Mas existem, então, fatores que não são modificáveis, e quais seriam eles? Isso, alguns fatores não modificáveis. São história familiar, se é um paciente que já tem história familiar prévia de artrose, de alguma doença metabólica também, então são fatores que não consegue ajustar. Alterações, displasias, que são alterações no desenvolvimento, doenças na infância do quadril, né? Então, futuramente podem acabar evoluindo com uma artrose. Uso de medicamentos também acaba sendo
devido a outras doenças, acaba tendo que usar algumas medicações que podem acelerar um processo de desgaste, pode fazer alterações vasculares do quadril também, levando a uma osteonecrose. Então, sexo feminino, né, mulher é um fator de risco a mais para artrose, então a coxartrose acomete mais as mulheres. Então, a gente tem tantos esses fatores modificáveis, que são de acordo com o estilo de vida, com o trauma, né, com outras alterações, e alguns que podem acontecer mesmo. E doutora, essa questão da artrose que a gente ouve falar também, ela não necessariamente acontece só no quadril, né? Ela pode acontecer em outras partes. Por exemplo, o paciente pode começar com uma artrose no joelho e depois ter no quadril, ou assim, digamos, ela ir passeando pelas articulações também? Pode. Um paciente que tem uma artrose em qualquer articulação, pode ter em outras articulações também, né? Devido a esses mesmos fatores, né? Se tem já uma predisposição, se tem alguma doença metabólica associada que predispõe a artrose, né? Então, pode ter artrose no joelho, artrose no quadril, pode ter artrose nas mãos, né? Então, para cada partezinha tem um tratamento também, que depois a gente vai acabar entrando nessa parte sobre os tratamentos. Doutora, outra doença que a doutora comentou são as bursites, que a gente também associa muitas vezes a umas partes do corpo, mas ela pode acontecer também no quadril, certo? Isso. Explica um pouquinho pra gente como é que isso acontece e quais são os sintomas que o paciente sente também, né, que ele acaba percebendo. Isso, temos bursite no quadril também. Acho que não é tão, as pessoas não conhecem tanto, né? Todo mundo fala, tem bursite já relaciona a ombro, geralmente, né? Mas a bursa é uma estrutura, eu falo que é uma bolsinha, que protege as articulações, né? Então, ela inflamando, gera bursite. Então, temos bursite no joelho, no cotovelo, no ombro e temos bursite no quadril, bursite trocantérica, né? Então, algumas alterações ou esforço físico, às vezes o paciente que deita muito de lado, né, que é a região trocantérica é aqui lateral ao quadril, então, fica muito de lado, pressão. Algumas tendinites podem evoluir com uma bursite, então o processo inflamatório dessa bursa acaba inchando essa bursa, inflamando e gera dor, gera desconforto. Então o paciente queixa muito de dor lateral, uma dor que pode também irradiar ao lado da coxa, dor quando deita em cima, né, tem pressão no local. Entendi. E lógico, pode confundir com outras patologias do quadril também. Com o exame físico a gente consegue já ter uma noção se é uma bursite, se é uma tendinite, mas às vezes a articulação do quadril é uma articulação profunda. Então, às vezes a gente precisa de outros exames também para dar o diagnóstico correto, né? Perfeito. E justamente, doutora, quando a gente fala sobre essa questão mesmo de funcionamento, até mesmo, ela pode acontecer muitas vezes somente do lado direito, do lado esquerdo, porque a gente pensa no quadril como um todo, mas também tem essa divisão ali, certo? Sim. As patologias do quadril podem ser unilateral ou bilateral, depende muito. Tem as incidências, a artrose pode acontecer de um lado só, o paciente pode ter uma artrose só no quadril direito, vamos dizer. Tem muitos pacientes, 30%, 40%, que tem artrose bilateral. A osteonecrose da cabeça do fêmur, que também é outra patologia do quadril, pode ser bilateral também, ou pode ser unilateral. Então, entendi. Não necessariamente se um quadril está doente, o outro vai ser. Mas temos muitas doenças associadas que acometem os dois quadris. Isso é bem interessante da gente falar também. E a gente falou um pouquinho dessas que são doenças, né, doutora, que acometem. Mas tem também o caso das fraturas, como a doutora disse. Quais são as mais comuns? Eu ouso dizer ali que é a do fêmur, a gente mais ouve também comentar. Fratura do fêmur proximal é muito comum, acomete muito... ela é uma faixa etária bimodal, que a gente chama, né? Acomete muito idoso, idoso com traumas de baixa energia, idoso tá andando em casa, tropeça no tapete, cai, bate o quadril, ou escorrega e bate. Então, as fraturas transtrocanterianas, fraturas de colo do fêmur são muito comuns em idosos. Então, a gente vê bastante no pronto atendimento. E acomete também adultos jovens em traumas de alta energia. Traumas automobilísticos, traumas de moto, então acomete bastante o quadril. Existem as fraturas luxação do quadril também, que o quadril fica encaixado aqui, né? E às vezes em trauma de alta energia, acaba batendo e luxando, saindo do lugar. Não é tão comum, mas acontece bastante. Assim, na verdade, como eu sou especialista, os pacientes vêm para mim, então é a nossa rotina, toda semana tem, quase às vezes todo dia tem, então acontece bastante, assim. E tem acontecido muito também fraturas
Em idosos, essas fraturas de acetábulo, de pelve, também acontecem em idoso. Pela fragilidade óssea do idoso também, em traumas de baixa energia, às vezes o idoso que cai também não quebra só o fêmur proximal, acaba fazendo fratura de pelve também. Olha só, e esse é um detalhe bem interessante da gente falar, porque justamente acaba sendo, conforme a gente vai envelhecendo, tendo essa diminuição da nossa estrutura de fato, né, doutora? Sim. Por isso que acaba quebrando, porque muitas vezes uma queda aqui para um adulto de idade ali mediana não teria o mesmo impacto que um idoso, certo? Então, isso também tem a questão do envelhecimento que acaba impactando na... Com certeza. A fragilidade óssea, né, as doenças osteometabólicas, né, a osteoporose, a osteopenia, que acomete mais os idosos, né, então isso é um fator de risco, então deixa o osso mais frágil. Geralmente esse idoso, se não tem um fortalecimento muscular, não tem uma estrutura muscular ali forte, propicia a queda, né, então são traumas bobos que num adulto, num jovem, não causaria nada, e no idoso pode causar fraturas. E aí, quando a gente fala sobre as fraturas, doutora, eu acho que outra dúvida é como que a gente deve agir quanto a elas, né? Principalmente nos idosos, muitas vezes no desespero, se tem um familiar junto, ou até mesmo eles acabam tentando se virar ali sozinho no momento e pode piorar a situação, né? Qual que é o ideal para ser feito até ser encaminhado para um pronto-socorro? Também tem essa questão de tempo. Ah, foi só uma queda. Precisa passar por uma avaliação? Como que funciona também? O que a doutora orienta quem está assistindo também sobre essa questão das fraturas? É uma fratura, vamos pensar num idoso, né? O idosinho tá lá em casa, escorregou e caiu. Fratura do quadril, como eu disse, é bem comum nessas quedas. Vai ter uma dor bem importante. O idoso, o paciente vai ter dor para mobilizar o quadril e não vai conseguir, se tiver uma fratura, ele não vai conseguir pisar, né? Se tiver uma fratura de fêmur proximal de quadril, ele não consegue pisar. Ou consegue pisar com muita dificuldade. Isso é um sinal de alarme. Uma coisa, escorregou ali, só uma dorzinha, consegue mexer bem, só tem aquela dorzinha da contusão, mas mexe bem, caminha, tudo bem. Já tem uma restrição maior, tá com dor, uma dor importante para mexer, não tá conseguindo pisar, faz uma deformidade também, as fraturas do fêmur proximal ficam com o membro encurtado, às vezes roda também, fica tortinho a perna, não é rodado, então são sinais de alarme. Aconteceu isso, é melhor chamar a ambulância, chamar o atendimento para trazer para o hospital para ser avaliado. Porque tem as fraturas que a gente o paciente chega, já com a perninha ali rodada, a gente sabe que tem uma fratura de fêmur proximal. Mas às vezes faz fraturas incompletas, fraturas ocultas, então precisa ser avaliado, assim. E as fraturas do quadril acabam causando muita morbidade, então elas têm que ser diagnosticadas e têm que ser tratadas corretamente. Esse é um ponto bem interessante, que em uma outra conversa com outro especialista, um geriatra, a gente falou sobre essa questão das quedas dos idosos, e ele comentou muito sobre isso mesmo, que geralmente um paciente que ele acaba perdendo essa mobilidade por um tempo, tende a ter outras doenças também associadas, né, doutora? Por justamente não conseguir se movimentar, por decorrência disso. E é por isso a importância do tratamento. Doutora, pra gente entender, vamos dividir um pouquinho a conversa aqui do tratamento, justamente. Sim. Dos jovens, adultos, e a gente fala do tratamento de idoso, porque também vai ser diferente, né? Pensando nas causas e tipos de pessoa mesmo. Eu gostaria que a doutora explicasse pra gente, então, o que aconteceria se fosse um paciente jovem e o que aconteceria se fosse um paciente idoso. Isso. O tratamento, tanto para idoso quanto adulto, vai depender muito da patologia, óbvio. Estamos falando de uma fratura, de uma artrose, de uma osteonecrose, de uma bursite, né? Mas a gente tem que individualizar o tratamento, né? Vamos pensar no caso de um trauma, né? Uma fratura. Fratura de fêmur proximal, fratura de quadril no idoso, eu falo que é emergência. Tem que ser tratado o quanto antes, tá? A fratura do fêmur limita o paciente ao leito. Vai deixar o idoso acamado. Se ele ficar acamado, ele vai evoluir com outras doenças, né? Pneumonia, infecção urinária, trombose. Então, a gente precisa tratar e tirar esse paciente do leito, não deixar ele acamado, né? Então, eu falo que é uma urgência que a gente tem que tratar o quanto antes. Um jovem, dependendo da fratura do jovem, uma fratura de colo do fêmur no jovem,
no jovem, a gente tem que fixar também o quanto antes, que é uma fratura que se a gente deixar alguns dias, ela pode alterar a circulação de sangue ali, vai evoluir com uma necrose da cabeça do fêmur e depois evoluir para uma artroplastia. Então, depende da fratura, da lesão, a gente tem que tratar o quanto antes. O caso de uma artrose, né, já um desgaste da articulação. O tratamento, se é uma artrose inicial, uma artrose leve, a gente consegue fazer tratamento conservador, medicação, fisioterapia, fortalecimento, né? Já uma artrose avançada, independente se é jovem ou se é idoso, acaba que a indicação seria uma artroplastia, né? Quando já tem um quadril bem acometido pela artrose, com muito desgaste, rigidez, perda de mobilidade, uma perda funcional, aí o tratamento já seria, né, a prótese. E doutora, falando sobre essa parte de tratamento conservador e cirurgias, no caso seriam medicamentos que para tratar, desinflamar, o que ele faria, qual que seria a ação do medicamento e depois para a gente entender qual que seria o papel da cirurgia também nesse caso. Depende muito da patologia que a gente vai tratar. Vamos pensar aqui na artrose. Uma artrose inicial, um desgaste inicial da articulação, né? A gente fazer a medicação seria mais para fortalecimento, para analgesia, né? Para tratar dor, para diminuir o processo inflamatório ali, né? Temos algumas medicações que tentam retardar a progressão da artrose, né? Eu brinco que cartilagem a gente, uma vez que perdeu, não recupera. Ainda não existe nada que refaça a cartilagem. Isso tem muitos estudos hoje, mas ainda nada com comprovação científica que vai refazer essa cartilagem. Então, uma lesão inicial, superficial da cartilagem, a gente quer evitar que ela progrida, ou pelo menos não progredir rápido, né? Então, tentar poupar essa articulação. Então, existem medicações para tentar segurar essa progressão, né? E a fisioterapia é bem importante também, né? Como a gente falou no início, todas as estruturas que formam o quadril. Então, a parte muscular, a parte ligamentar é muito importante para a estabilidade do quadril. Então, a gente ter um fortalecimento muscular, fortalecer todas essas estruturas, vai proteger a articulação também. Olha só que interessante, esse é um ponto bem bacana. E aí, pensando em casos de cirurgia, hoje a artroplastia, correto? É um procedimento que ele é bem comum também, né, doutora, dentro dos procedimentos realizados, e é um procedimento que também, ele é um pouco diferente, porque quando a gente pensa na questão do quadril, como a doutora disse, o acesso é um pouco dificultado, dependendo das outras partes do corpo, né? Como que funciona isso? Vocês retiram, é feita uma prótese, essa questão da prótese que a doutora colocou, como que funciona também isso, pra gente tentar explicar um pouquinho pra quem tá assistindo? Isso, a artroplastia, né, tem indicação, uma das indicações é quando tem uma artrose já avançada, então a gente já perdeu essa articulação, ela já não tem mobilidade, tá praticamente o osso com o osso ali raspando, isso gera dor, né, gera rigidez articular, então a gente tem a indicação da prótese. O que é a prótese, a artroplastia? A gente vai tirar essa parte do osso que está doente. Então, tanto a cabeça do fêmur quanto do acetábulo que tem a artrose, o desgaste, a gente raspa o acetábulo, tira a cabeça do fêmur no colo do fêmur, então tira toda essa parte do fêmur proximal e coloca os implantes, tanto no acetábulo quanto no fêmur, e depois eles encaixam, né? E faz uma nova articulação do quadril. Caramba, que bacana! Olha só, é realmente um novo membro, digamos assim, que vocês estão reconstruindo. E qual que é o material que é utilizado, doutora? Porque quando a gente pensa ali, né, na estrutura óssea, o que seria o mais próximo? Qual que é o que vem ganhando cada vez mais força hoje também? Isso, a gente tem, as próteses de quadril tem a parte metálica, né, que são ligas metálicas, e elas são, o par tribológico que a gente chama, né, como são as pecinhas que encaixam ali, tem parte dela, cabeça femoral, de metal, ou de cerâmica. Cerâmica é um pouco mais avançada, né? Tem a parte do acetábulo que também pode ser ou de polietileno, que é um plástico, ou o plástico falando, né, mais simples para o pessoal entender, ou de cerâmica também, né? Então isso tem evoluído muito, né? Os materiais da medicina como um todo, né, e ortopédicos nos últimos anos têm evoluído muito. A prótese de quadril evoluiu muito nas últimas décadas, então assim, é uma cirurgia que hoje tem um resultado muito bom.
alguns anos atrás, vamos dizer 30, 40 anos atrás, era uma cirurgia de alta morbidade, de risco, que o paciente ficava muito tempo internado. Hoje não, as técnicas evoluíram muito, os materiais evoluíram muito, então a gente tem prótese aí que dura 30, 35 anos, né? Então tem uma durabilidade muito boa. O resultado da prótese de quadril é um resultado muito bom. Que bacana, e é justamente porque quando a gente pensa se é um lado só do paciente que está sendo afetado, tem toda essa questão da simetria também, né? Para que o corpo fique o mais parecido com o que era antes, dentro do possível, né, doutora? Sim. E como que é feita também essa questão de tentar controlar essa simetria? Isso, não, é algo bem importante. A articulação do quadril, como eu falei, está espelhada, relacionada, né, à distribuição de peso, de carga. Então, assim, é bem importante a gente manter toda a anatomia e a biomecânica do quadril. Então, isso numa cirurgia de prótese a gente analisa tudo. Comprimento de membro, a distância, a gente tem vários parâmetros, né, para obedecer, a gente tem que respeitar a parte muscular, a distribuição de peso, é muito física o quadril. Esses dias eu estava conversando com um colega que é engenheiro, eu falei, não, o quadril é muito física, é vetor de força, força resultante, tudo. Então, a biomecânica do quadril tem que ser preservada, tem que ser mantida, na verdade, voltar essa biomecânica normal do quadril para ter um resultado bom para o paciente. Então, isso é bem importante. E doutora, falando justamente ainda dessa parte da cirurgia, recentemente o São Lucas adquiriu o Meico, o braço Sim. robótico da ortopedia, que também faz esse procedimento, né, doutora? Sim. E ele vem para auxiliar também nessa parte de facilitar o processo para o médico, né? A gente sempre brinca que uma coisa não substitui a outra, né? Mas ela vem auxiliando, então também é mais uma tecnologia que hoje na ortopedia vem ganhando destaque. Doutora, poderia complementar um pouquinho sobre isso também? Sim, com certeza. É exatamente isso. Acho que nada substitui o médico, né? A gente não tem medo do robô, ele é um aliado a nós para benefício do paciente. Então, com o robô a gente consegue, principalmente pacientes assim que têm uma alteração anatômica, já tem uma deformidade ou teve uma fratura prévia, tem alguma alteração de coluna. Então, a gente consegue analisar tridimensionalmente esse quadril, todas essas alterações e reproduzir na hora da prótese, na hora da cirurgia. Então, é uma tecnologia que tem ajudado muito a gente nesses casos, principalmente casos mais difíceis, mais complexos, né? Auxilia muito para ter um resultado bom, efetivo. E doutora, só pra gente encerrar essa parte da cirurgia, vocês têm algum limite de idade, por exemplo, ou algo que restringe a fazer uma cirurgia num paciente? Porque como a gente comentou, muitas vezes são idosos, pode acontecer de ter pacientes mais novos também, mas existem alguns critérios que impossibilitam de fazer uma cirurgia desse tipo, ou de modo geral os pacientes podem estar aptos a fazer o procedimento? A única limitação seria a condição clínica do paciente, se ele tem alguma contraindicação ou um risco cardiovascular muito alto, né? Pensando assim em fratura. A gente não escolhe o paciente, a idade do paciente para fraturar. Eu tenho a paciente mais idosa que eu operei, foi recente, 107 anos. Fez uma fratura, uma queda do mesmo nível, fraturou o fêmur proximal. Todo mundo, 107 anos, é uma fratura cirúrgica. Se eu não operar, ela vai ficar acamada, vai ter complicações, então a gente tem que operar, e operar o quanto antes. Operei ela, tá no pós-operatório, andando tranquilamente, sem dor. Então, assim, o limite seria, no caso, vamos dizer, de uma fratura, o paciente tem um risco cardiovascular muito alto, uma doença muito grave, uma doença cardíaca grave, que pode colocar em risco o paciente, aí a gente pesa risco-benefício, né, com o paciente, com a família e tudo, mas não tem limite de idade. O paciente tendo condições clínicas, a cirurgia, quando indicada, ela é bem indicação. E a recuperação, como a doutora disse, ela já vem sendo cada vez mais tranquilo também o pós-operatório. Isso, como as técnicas cirúrgicas têm avançado muito, não falo só da artroplastia, né? A gente tem outras cirurgias, tem cirurgia por vídeo, de quadril e tudo. Então, o pós-operatório acaba estando melhorando também, porque as técnicas estão melhorando também. Que bacana. Doutora, falando um pouquinho, só pra gente finalizar aqui a nossa conversa, que eu acho que deu pra gente esclarecer bastante coisa também. Então, dentro dessa, a doutora comentou sobre as doenças, sobre as fraturas, eu acho que pra gente encerrar, eu gostaria que a doutora falasse, então, quando que deve ligar aquele alerta de que algo não está certo. Por exemplo, tem a questão da queda, como a doutora disse muitas vezes, se não passar, quando buscar um pronto-socorro, um especialista, até mesmo entender que tem um especialista de quadril também, acho legal a gente falar, porque muitas vezes as pessoas acabam buscando um ortopedista, mas às vezes não é o ortopedista
para aquele caso, né, doutora? Então, Isso. explica um pouquinho pra gente quais são os sinais que a gente deve estar atento ao nosso corpo, à nossa saúde também, para buscar um especialista. Isso. Eu falo, qualquer coisa que altera o teu habitual, né? Uma dor que não tinha, que tá ali todo dia incomodando. Eu acordo com essa dor todo dia, não tinha essa dor. Eu vou fazer um movimento, tá limitando, não consigo mais calçar meu sapato. Eu vou fazer minha atividade, minha corrida, minha academia, tenho dor, tô com rigidez de movimento. Então, qualquer alteração que foge do habitual do paciente tem que gerar um alerta. Tá se repetindo, já tá aí há alguns dias, não passa, não melhora ou vem piorando, é um sinal de alarme, né? Um sinal de alerta, então alguma coisa está acontecendo, o teu corpo tá dando um sinalzinho ali que tem alguma coisa diferente. Então vale a pena procurar o especialista, né? E você falou do especialista em quadril, né? A ortopedia a gente é ortopedista e traumatologista, então uma área muito grande de atendimentos e tudo, mas justamente pela evolução da medicina, das técnicas cirúrgicas, hoje está muito subespecializado, né? Então temos especialistas em todas as áreas do corpo, né? E de quadril também. Então, com a evolução das técnicas, acaba que a gente já não consegue fazer tudo de tudo, né? Então, fazer bem tudo de tudo, então... A gente também é interessante até para explicar para o pessoal de casa, quando buscar justamente, a doutora falou sobre essa questão das alterações, e eu acho que é bem bacana, justamente a gente falou, a doutora comentou sobre essa questão das atividades físicas, né, que eu acho que é algo que cada vez mais a gente está conseguindo mudar esse conceito, trazer mais a população para perto, e ligar esse alerta, que se não estiver sentindo esse desconforto, então procurar para ver, porque muitas vezes é aquela doença que começou simples, que poderia ter sido tratada antes, Sim. mas que acabou deixando passar o tempo do tratamento. Né, com certeza, tem doenças do quadril que são desde a infância, alterações da infância que às vezes acabam dando um sinal só na fase adulta, né? Algumas alterações na infância, algumas alterações congênitas, deformidades, se não forem tratadas também na infância, vão gerar uma artrose, um desgaste futuro, né? Então, é bem importante, não é normal sentir dor, não é normal ter limitação de movimento, então, se apresentou qualquer alteração, tá persistindo, vale a pena consultar para a gente ter um diagnóstico precoce e tratar. Isso acaba melhorando a qualidade de vida, evitando algumas doenças, né, postergando a evolução de outras. Isso é bem importante. Doutora, eu acho que foi muito enriquecedora essa nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua participação e ficar sempre o convite para vir mais vezes. Tá certo, eu que agradeço o convite e a oportunidade. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!